Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte, vocês estão de volta ao Convido Narrador. E hoje vou apresentar para vocês mais um pouco da história do nosso Guaxinim Lanterna Verde, Monge Rouro, que acaba de ser integrado à tropa das Lanternas Verdes e está tentando cumprir a missão de dominar os poderes do Anel. Vamos lá! Então é o seguinte, pessoal, a história parou quando ele se complicou lá numa caverna onde ele descobriu existir uma planta que secreta uma seiva de cor índigo e que essa seiva pode atrair vítimas para essa planta devorar através de uma sensação de paz, de calma, de plenitude. Vamos ver então o que aconteceu quando ele foi procurar seus superiores para relatar o ocorrido. Na cena 3, temos então uma interação. Eu não recordo bem agora, mas acho que o tipo de desafio para a cena foi uma decisão minha, não foi rolada, neste caso. Porque parecia lógico, né? Ele vai ter que procurar os seus superiores, ele tá em Oa. Então vamos lá. Monge Rouro procura pelos seus superiores para esclarecer a situação da cena anterior. Treinador Kilowog, eu fiz como me ordenou. Passeei por lugares dessa cidade, mas ocorreu algo inesperado. Eu me deparei com um misterioso jardim, onde plantas carnívoras carregadas da luz índigo em sua seiva tentaram me devorar. O senhor sabe algo a respeito disso? Perguntei ao oráculo se ele seria solícito em responder, e deu não fraco. Não tô nem aí, nem para teus pepinos, Bruiser. Quer respostas? Vou te dar um nome. Salak. Vai atrás. Monge questiona o anel sobre a localização de Salak e o procura. Salak, para quem não conhece a mitologia da tropa, é um dos mais poderosos e mais importantes Lanternas Verdes. Ele é um ser bastante alienígena, assim, tem a cabeça meio alongado. Ele é, digamos assim, o primeiro-ministro em comando no planeta Oa e, consequentemente, em relação a toda a tropa. Ao se deparar com ele está com tempo e disponibilidade para responder? Infelizmente, o oráculo disse que não, está muito ocupado. Ele diz algo sobre eu ainda ser não mais que um recruta, e no caso a hierarquia pede que ele procure outras pessoas para incomodar. Eu vou tentar convencê-lo, essa foi a minha ação e eu consegui sucesso parcial. Consigo sua atenção, mas ele está irritado pela minha impertinência. Perguntei ao oráculo de inspiração o que ele diria. As palavras foram um belo caminho. Obviamente que essas palavras não me caíram assim como ficha na cabeça. Perguntei, é um local ou uma resposta direta sobre as plantas? Aqui eu usei um oráculo binário, ou é uma coisa ou é outra. Isso nem existe no Intrépidos, mas eu assumi que isso vale para qualquer RPG, né, gente? Então, o dado jogado para baixo daria uma resposta sobre um local, o dado para cima daria resposta direta sobre as plantas. E a resposta foi plantas. Salak olha para mim e fala: o jardim faz parte de um belo plano de embelezamento do centro da cidade maior de Oa. Nada além disso. Mas são plantas perigosas. Deveria haver algum aviso sobre isso na borda do jardim. Já era conhecido o fato da seiva índigo existir nessas plantas? Porque o meu anel não soube me dizer nada. Eu tô tentando fazer com que o Salak aprofunde suas respostas. Pergunto, rolando essa ação. Essa foi minha ação. E consegui. Aí eu perguntei pro oráculo:
uma resposta específica, sim ou não, né? Então, ele vai me dar uma resposta específica. Consegui a minha resposta e interpretei da seguinte maneira: sim, a existência da seiva era conhecida, uma das razões de termos o jardim também, para estudo da sua natureza. Quanto à placa, é algo que você mesmo pode fazer se quiser saber, recruta. Mas e quanto ao anel? Não seria interessante permitir que ele soubesse mais sobre isso? Sobre o jardim em si? As plantas, a seiva? Essa aqui eu já rolei a minha resolução do desafio. Eu não sei quantos marcadores eu já tinha nesse momento, mas eu achava estar bem. Só que eu rolei muito mal. E ele me disse irritado: você não sabe de nada. Procure fazer algo logo. Faça aquela placa. Pare de me perturbar. Ou seja, fim do desafio com fracasso. Eu não avancei na minha missão. Por causa disso, eu decidi que era hora de um interlúdio. A minha reserva estava mal. O interlúdio é uma cena específica em Intrépidos em que você não tem rolagens de resolução de ação, não existem desafios a serem vencidos e, portanto, rolagens de dados quase não acontecem. Só no final da cena de interlúdio que você rola quanto você consegue eliminar de marcadores escuros na sua reserva. Só que para começar o interlúdio você precisa apagar um marcador branco, um marcador claro, que eu apaguei no meu progresso de missão. Enquanto está se dirigindo lá para fazer o que o Salak determinou, Monge relembra do que ele abandonou para se tornar monge anos antes da Revolução contra a opressão que afetava o seu planeta. Abandonou uma paixão. Pekka era uma amizade de infância e poderia ter sido muito mais que isso se assim tivesse desejado. Ninguém poderia dizer que não foram feitos um para o outro, mas a vocação monástica foi algo que precisou considerar mais forte, pois além de ser uma vontade que tinha há tempos, também precisava oferecer a si mesmo como um elo entre o templo do Punho Sereno e a vila de sua residência, uma garantia de proteção e até benefícios políticos. Mais tarde, essa pesada decisão tomaria um sentido maior. Ter escolhido juntar-se aos monges permitiu que ele salvasse sua vila de um desastre durante um dos conflitos da Revolução. Contudo, aquilo afastou definitivamente as esperanças da jovem Guaxinim de que ele tivesse um dia a possibilidade de voltar para casa, para sua vida, para ficar ao lado dela. Na reserva, colei os dados e eu consegui remover um só marcador. Ou seja, o dia que eu joguei isso aqui foi um dia de muito azar. Mas a história estava ficando interessante. Eu consegui detalhar um aspecto do passado do monge Hauru que foi bem curioso, né? Ele se tornou monge depois de abandonar uma paixão. Vimos agora a cena 4. É uma ameaça, que pode ser uma armadilha, um desastre ou um perigo. Perguntei ao oráculo: é alguma força externa que causa o problema? O oráculo disse que não. Perguntei se eu é que causaria esse desastre e deu sim forte. Então, não apenas a culpa é minha, como também essa culpa vai ficar evidente e causar problemas a outros, além de mim. Acontece na hora que eu estou tentando criar um sinal, uma placa mesmo, para avisar sobre a caverna escondida que contém plantas carnívoras. Como eu não sabia que tipo de desastre poderia ser, comecei a perguntar: é um desabamento? Sim, forte. E com uma singularidade, ou seja, os dois dados, o claro e o escuro, deram o mesmo número. Ocorre que a caverna sustenta uma região da capital Oana, onde existe um edifício de alojamentos.
Se eu não puder impedir o desabamento, haverá uma enorme destruição. Então, a cena ocorre quando alguns outros recrutas me encontraram. E nós ficamos conversando sobre o nosso treino. Eu estou um pouco chateado, mas estou tentando me concentrar na minha tarefa. Apesar de toda essa frustração. O raio que eu estava utilizando do anel para poder confeccionar a placa acaba saindo forte demais. E por causa disso, tudo começa a tremer. Fiz uma jogada de ação para tentar perceber o tremor gerado antes que fosse tarde demais. E o resultado é que eu não percebi rápido o suficiente, mas o dano que eu causei também não prejudicou imediatamente a fundação de onde eu estou. Ainda assim, logo surge uma rachadura. Isso sim eu percebo. Então eu peço ao anel que analise a estrutura física e me diga se há algum perigo. E o anel diz: perda de controle temporário, peça a revisão do anel ao oficial responsável. Ou seja, eu tive um fracasso na rolagem. Azar, esse dia aqui foi um dia azarado. Começou um tremor. Eu tento criar uma coluna, um construto, que seja uma coluna de sustentação até o teto dessa região onde eu estou. Rolo a resolução. Deu certo. E isso vai me ajudar a evitar um colapso maior. Eu aproveito a oportunidade para gerar uma parede com a energia do anel. Então eu tento fazer mais do que aquela coluna. Funciona bem, mas a rachadura continua se estendendo pelo teto. Os outros lanternas tentam me ajudar? Perguntei ao oráculo. O oráculo diz que não. Eles estão apenas se afastando e observando, um tanto embasbacados, surpresos com o que está acontecendo. Eu dou uma ordem para eles, para me ajudarem, com o anel formando um megafone. Rolei a ação, porque para mim isso era importante para a resolução do desafio. Rolei como ação e não como pergunta ao oráculo. E os recrutas ficaram furiosos comigo, ou seja, deu fracasso. Mas eu armazenei essa fúria deles para depois. Naquele momento, então eu decidi o seguinte: mando o negativo para reserva e eles me ajudam, porque está sendo necessário, é necessário. Então eles ignoram a fúria naquele momento e nós vamos tentar salvar o dia. Eu vou voando até a zona superior da cidade, ver se eu consigo criar algo lá daquele lado que ajude mais com essa parte daqui. Então eu grito pro povo que tá na volta para evacuar, para me dar alguma chance de evitar um mal maior. Perguntei ao oráculo se eu conseguia fazer isso rapidamente. O oráculo disse que sim. Então eu tento usar uma estrutura metálica real, das estruturas que tem lá, para poder soldar o chão e não permitir que aquela rachadura se estendesse. Mas apesar do meu esforço, eu apenas me estresso, me canso e me atraso ali. Está dando tudo errado. Com o pouco de marcadores claros que eu tinha nessa cena, eu rolei para a resolução do desafio, para ver se a ajuda que eu tive servia para alguma coisa. E a situação se resolveu da seguinte maneira: eu consegui, com todo o meu esforço e com a ajuda involuntária dos outros lanternas, recrutas, evitar o desastre que poderia se abater na cidade, mas em razão do quanto de atenção eu chamei com isso lá em cima. Os próprios guardiões oanos apareceram, chegam à cena e garantem então que tudo fique realmente bem. Só que isso acaba resultando que eu vou preso para dar esclarecimentos. Esse dia foi muito exato. E eu espero que vocês tenham curtido a história como ela se desenrolou até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Podem compartilhar com seus amigos que gostam da Tropa dos Lanternas Verdes e que gostam de RPG solo. E assinem o canal se vocês ainda não fazem parte. Até o próximo.